Olá, a gente começa agora um bate-papo para a página Petróleo dos Brasileiros e nós estamos aqui na Associação dos Docentes da Unicamp para falar sobre pré-sal, Petrobras e geopolítica do petróleo. A gente conversa com o geógrafo, o professor Márcio Cataia. Ele é o atual diretor do Instituto de Geociências da Unicamp, é o diretor associado do Instituto de Geociências da Unicamp. E a gente também tem como convidado o geólogo Guilherme Estrela. Ele é ex-diretor de exploração e produção da Petrobras entre os anos de 2003 e 2012. Ele não gosta muito, mas ele é considerado o pai do pré-sal, é um termo que a gente sabe que ele não gosta muito. O Guilherme, ele comandou, né, ele foi a pessoa que coordenou os estudos que levaram à descoberta em 2006 de uma das maiores reservas de petróleo e gás natural do planeta, né, na costa brasileira. Então, obrigada pela presença de vocês, é um prazer tê-los aqui. E a gente inicia o nosso bate-papo falando sobre o pré-sal. Guilherme, fala pra gente como que se deu a descoberta do pré-sal e o que essas reservas representavam naquela época e representam ainda hoje para o desenvolvimento para o país. Pois é, já para iniciar eu vou utilizar aqui um dos pontos que o professor Márcio tocou. Já de início eu vou dizer que a descoberta, o pré-sal, quer dizer, descoberta e produção do pré-sal, não basta você descobrir, você tem que ter todo um conhecimento científico, tecnológico, para produzir em águas ultra profundas, com 2.400, 2.500 metros. Isso é produto de uma histórica associação entre a Petrobras e a Universidade Brasileira. Quer dizer, desde a área das geociências, né, a Petrobras tem uma história de décadas de entrosamento com a Universidade Brasileira, e na área de engenharia também, e a Unicamp especialmente teve e tem um papel absolutamente decisivo nisso. Foi onde nós colocamos as primeiras turmas de pós-graduação, de mestrado e doutorado em engenharia de petróleo, em geoengenharia de reservatórios, que é a rocha que contém o petróleo. Então, nós estamos aqui no campus da Unicamp, né? Então tem muito sentido essa pergunta que você fez, porque a gente já sai com essa constatação absolutamente verdadeira e até irrecorrível, que desenvolvimento tecnológico é produto de programas e que unem as empresas que produzem, as empresas operadoras e a universidade. Isso é fundamental por tudo quanto a gente vai conversar daqui para diante, né? Então, a descoberta do pré-sal, ela, em favor do Brasil, né? Ela vem mostrar, exibir como isso é importante, que a gente mantenha a Petrobras como operadora do pré-sal, porque só uma operadora brasileira e uma empresa estatal brasileira como operadora, ela vai interagir com a Universidade Brasileira, com o conhecimento na Universidade Brasileira, né? Para que a gente enfrente e ultrapasse e domine, e cada vez melhor, a exploração e a produção do pré-sal. Tá, mas na sua concepção, assim, até quando eu pergunto, né, o que essas reservas representavam, quando elas foram descobertas, qual que era, assim, a grandiosidade de descobrir as reservas do pré-sal? E se a gente fizer um comparativo de hoje, do que estão fazendo com as nossas reservas? Isso. Qual é a nossa história de desenvolvimento científico, tecnológico e industrial, né? Se a primeira revolução industrial, que ocorreu na Europa na segunda metade do século XVIII, teve como base, promotor da própria revolução, isso, né? Então, o carvão, a energia, né?
A partir daí, a Europa logo se industrializou, os Estados Unidos também, porque a independência americana coincidiu mais ou menos nesse período, segunda metade do século XVIII, e os Estados Unidos também, com grandes reservas de carvão na costa leste americana, e as 13 colônias americanas exportavam carvão para a indústria inglesa. Tudo bem. Então, o processo industrial teve início em grande escala, claro, né? Mas o Brasil não tinha carvão, né? Então, passamos o século XIX, fizemos, na realidade, não fizemos a independência nos foi concedida em 1822, mas o Brasil passou sendo um país absolutamente agrícola durante o século XIX inteiro. E qual era a nossa energia? Mesmo na agricultura precisa de energia. A nossa energia era roda d'água, catavento, tração animal e a principal energia, o braço escravo. Toda a energia, né, da formação do poderio brasileiro, do agronegócio brasileiro, era com base no braço escravo. Bem, no final do século XIX, na último quarto do século XIX, os Estados Unidos descobrem petróleo em grande quantidade, e aí entra a segunda revolução industrial, a revolução industrial do petróleo, né? Que tem um poder energético muito maior do que o carvão. Então a eficiência do processo industrial é muito mais elevada do que com o carvão. E chega também a eletricidade, nos Estados Unidos também no final do século XIX. E nós ficamos como? Não tínhamos petróleo, sem energia. Importamos, a eletricidade veio e se instalou no Brasil com geração hidrelétrica, por causa das nossas, ali nessa região do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Mas tudo estrangeiro já, com ciência, conhecimento, ciência e tecnologia, todo estrangeiro, né? A eletricidade veio para eletrificação urbana, né? Para transporte urbano, os bondes, essa coisa toda, que não é da geração de vocês, mas é da minha. E um mínimo de indústria, de maquinário ligado à produção agrícola, né? Para termos uma ideia, a primeira ferrovia brasileira, que ligou o porto de Mauá, lá na Baía de Guanabara, à Raiz da Serra, ainda no Império, em 1836, por aí, tinha 18 quilômetros. Em 1870, por aí também, os Estados Unidos saem da costa leste e vão ao Pacífico com 5.000 quilômetros de estrada de ferro, com trilhos, com locomotivas, já com toda uma industrialização poderosa, né? Então, aí a gente entende por que nós paramos, nós não podemos nos atrelar a um processo. E aí vieram as escolas de engenharia, as universidades, né? Muito bem. E viemos assim, não tínhamos petróleo, quer dizer, não tínhamos carvão, não tínhamos. Viemos assim o século XX, né? E com base na hidroeletricidade, principalmente, né? O Getúlio negocia Volta Redonda. Em 1946, a gente faz a nossa primeira usina siderúrgica de grande porte. Tinha Belguineiro, mas era pequeno, para produzir chapas de aço, para a gente ter um início de industrialização. E viemos com uma industrialização, como eu disse, super tardia e obsoleta, inclusive, que os países industrializados mandavam para cá as máquinas que já eram obsoletas, né? E viemos assim. Entrou o ciclo barrageiro com a eletricidade, né, à vontade, né? E instalamos a indústria automobilística, que era o primeiro Fusca no Brasil, aquela coisa toda. Os JKs, né? Os Fenemês da década de 50, italianos todos, da Alfa Romeo, né? Enfim, mas tudo estrangeiro. Toda a indústria com base na inteligência estrangeira, no conhecimento estrangeiro, na engenharia estrangeira e na tecnologia estrangeira.
Muito bem. E sempre foi assim. Quer dizer, a oferta abundante de energia barata, nunca aconteceu no Brasil. E a Petrobras é criada, inclusive, para tapar, não é tapar o buraco, mas para fornecer esse tijolo que faltava na nossa base energética para construir e fazer um projeto de Brasil, de desenvolvimento minimamente autônomo e soberano brasileiro, com a inteligência brasileira, com a empresa brasileira, com a indústria brasileira. E efetivamente nós conseguimos autossuficiência em 2006, né, com os campos da Bacia de Campos, né? Mas vimos logo que era, porque a autossuficiência, eu sempre disse que a autossuficiência, nós não conseguimos a autossuficiência, nós fomos atingidos pela autossuficiência, porque o país não consumia energia nenhuma, né? Mas enfim, os campos da Bacia de Campos, é preciso que se diga, eles são campos de óleo pesado, que perdem a produção muito rapidamente. Entram em grande produção, mas perdem. E em um ano nós já estamos enfrentando dificuldades na manutenção da produção. E logo perdemos a autossuficiência. Em 2006, já com o governo Lula, o Brasil já começando em pleno processo de crescimento e desenvolvimento, perdemos a autossuficiência. Então, quer dizer, a deficiência energética presente ali para nós termos efetivamente uma base para construirmos um projeto para isso, né? Muito bem. E aí bate pressão. Então, bate pressão numa situação em que entra o governo Lula e que modifica a orientação do acionista controlador, que era a União, para a Petrobras. Enquanto nos governos anteriores, o Fernando Henrique Cardoso, houve a quebra do monopólio. Então a Petrobras recebia uma orientação não escrita, isso era sabido, mas nada escrito. E a Petrobras se concentrou na Bacia de Campos, né, que produziu 80% do petróleo nacional. Então essa visão de empresa, a visão de empresa estatal, de empresa que abrangesse o país inteiro, na área de exploração e produção, na área do abastecimento, as refinarias foram espalhadas, né, desde antes, mas foi a área de exploração e produção, então foi concentrada na Bacia de Campos. Entra o governo Lula e o governo Lula dá à Petrobras, não vou empregar esse termo, dá à Petrobras, né, incumbe a Petrobras, da Petrobras reassumir a sua importância como principal empresa petrolífera brasileira, né? Reassumindo também a sua função de empresa estatal, né? E aí bota uma confiança. Claro, claro. A visão do governo é, olha, a Petrobras é a empresa mais competente de exploração de petróleo no Brasil, claro, até por conta do monopólio estatal, né? Então tem um corpo técnico, tradicionalmente a empresa sempre foi reconhecida por isso, muito bem treinado, com entrosamento com a Universidade Brasileira, essa coisa toda, né? Então ninguém melhor que a Petrobras para retomar a sua posição de conduzir o processo, né, de exploração de petróleo e gás natural no Brasil. Não vou esperar que empresas estrangeiras que não conhecem a nossa geologia, não conhecem as nossas bacias sedimentares, enfim, e venham investir aqui, não, vai ser a Petrobras. E assim, desculpe então, e o gás passou a ter uma importância maior para o gás tem uma história interessante, né? Que eu vou também, que eu vou contar. E importávamos gás, muito bem lembrado pelo Sérgio aqui. Nós importávamos gás da Bolívia, com o gasoduto Brasil-Bolívia. A Bolívia é grandemente produtora de gás e nós tínhamos um contrato de fornecimento de 30 milhões de metros cúbicos. Muito bem. Foi aí, né, quer dizer, foi com o governo Lula que a empresa então se viu com o apoio do acionista controlador de sair da Bacia de Campos, né? E ao lado da Bacia de Campos, ao sul da Bacia de Campos, e eu como carioca disse, em frente à praia do Copacabana. Ruim, né? Ruim pra caramba, não é? Existe a Bacia de Santos, gigantesca de uma bacia que estava abandonada. As empresas estrangeiras tinham blocos, a Petrobras também tinha bloco, mas essa coisa de, conserva uma Bacia de Campos, que aí é mais fácil você achar, nós achamos muito petróleo.
deixa o risco para eventualmente uma empresa estrangeira queira assumir esse risco de explorar um negócio caro de alto risco exploratório, né? E com essa nova sinalização do governo, nós tiramos as sondas da Bacia de Campos, pusemos no Espírito Santo, no Nordeste e na Bacia de Santos. E aí sou obrigado não, eu tenho que fazer uma observação seguinte: a quebra do monopólio, ela não produziu na Petrobras a desmobilização das equipes de geólogos e geofísicos que estudavam todas as bacias brasileiras. A empresa, como empresa estatal, com missão de uma empresa estatal de descobrir petróleo em todas as bacias sedimentares do território brasileiro, mantinha para cada bacia, para cada área dessa, uma equipe de geólogos e geofísicos trabalhando especificamente ali. Quebramos o monopólio e não desmobilizamos, até porque quando a ANP viesse a abrir blocos nessas bacias, nós estávamos preparados, né, geocientificamente, para, em cada uma dessas bacias, avaliar a prospectividade das áreas que estavam sendo leiloadas pela ANP. Então, quando essa decisão do governo de, olha, Petrobras, reassuma o seu papel de protagonista nesse setor aí, nessa tarefa aí, nós estávamos perfeitamente com os estudos muito avançados em todas as outras bacias. E na Bacia de Santos, nós tínhamos já as áreas, algumas estruturas, algumas áreas com prospectividade considerada boa, né? Ainda que com um risco muito grande, mas com a reassunção da nossa característica de empresa estatal brasileira, nós enfrentamos esse risco, né? E havia o risco principal, era atravessar 2.000 metros de sal. É uma coisa, a perfuração é muito complicada, porque o sal se move, então a sonda passava, mas o sal movia e prendia a ferramenta, que a gente chama, ferramenta de perfuração. A Shell tinha um bloco, em 2001, 2011, parou o poço no meio do sal, e embaixo tinham 10 bilhões de pardis. Furasse mais um pouco e achar. Pois é, aí por que a Shell não foi adiante? Uma série de coisas, né? Problema de tecnologia de perfuração, né? Problema a empresa é uma empresa privada, ela não tem responsabilidade com o país onde ela atua, né? Claro. Não é, eu citei a Shell porque foi um caso específico, mas todas as empresas estrangeiras. Então, por que eu vou, no caso da Shell, investir numa coisa muito arriscada, né? Um risco exploratório grande, e depois, deu em nada, eu vou devolver o bloco e esse conhecimento todo que nós obtivemos com a perfuração não vai servir para nada. Né? Mas nós não. Mas, repito sempre, com a orientação do governo Lula de reassumir a sua missão de empresa estatal, não, nós vamos perfurar isso. E assim fizemos. E gastamos no primeiro poço uns 240 milhões de dólares. Só uma empresa estatal faz isso. Só uma empresa estatal baseada no seu conhecimento, na sua competência científica e tecnológica e no seu compromisso com o Brasil, né? Então, nós não éramos uma empresa, nós deixamos de ser, no governo Fernando Henrique, passamos a ser uma empresa estatal gerida como se fosse uma empresa privada, né? Então, uma repórter perguntou: como é que o senhor encontrou, que o senhor estava fora, se aposentou ainda no monopólio estatal, como é que o senhor encontrou a companhia? Eu disse: olha, eu não encontrei uma empresa petrolífera, encontrei um fundo de investimento no setor petrolífero. Eu encontrei um banco, né, que não corre risco, né? E a Petrobras não, a Petrobras tem que correr risco e corremos o risco. O primeiro poço, os resultados foram medianos, muito gás carbônico, essa coisa toda, mas fomos para o poço de Tupi. A gente chamava Tupi porque mapeava e dava um nome de fantasia, né? E no primeiro poço, 240 milhões de dólares, essa coisa toda, e no segundo poço também uns 120 milhões de dólares, e batemos no campo de pressão, né? Então isso coroa
uma visão e uma postura de uma empresa estatal comprometida com o Brasil e que corre risco. Não não, a Petrobras deu sorte. Não deu sorte de coisa nenhuma. Nós descobrimos o pré-sal com a nossa competência, né? De brasileiros, numa empresa estatal brasileira, junto com a Universidade Brasileira, com os centros de pesquisa da Universidade Brasileira, esse conjunto com a empresa privada brasileira, produtora de equipamentos, essa coisa toda, né? Esse conjunto de atores fundamentais para você ter um mínimo de soberania nacional, ter um mínimo de ano, e descobrimos o pré-sal. Né? O pré-sal então veio. Né? Agora, para você que viveu isso, né, que deve ter sido fantástico poder fazer parte dessa história, principalmente dessa coisa, parte, né, mesmo de descobrimento do pré-sal, de tudo isso, de ter essa confiança do governo. Como que você vê hoje o desmantelamento da Petrobras? Pois eu não vejo com surpresa, né, Alessandro? Não vejo com surpresa, não. Porque aí que está. O acionista controlador da companhia, né, não é mais o Lula. Não é mais uma visão nacionalista, não é mais uma visão de desenvolvimento nacional ou de desenvolvimento, que tem sido muito criticado. De um projeto nacional. De um projeto nacional desenvolvimentista, né? Não é mais uma visão de acreditar na nossa capacitação, na nossa capacidade de resolvermos os nossos problemas. Não, isso não representa o isolamento do mundo externo, não. Né? Então, mas não, esse aí que tá, é uma coisa que eu não sei se eu aplico a expressão certa, porque não sou estudioso, é uma coisa que eu acho que é ideológica, né? Uma visão de sociedade, país e mundo diferente, né? E isso tem uma razão, quer dizer, que o Brasil é um país mais rico do mundo. Na conversa de hoje, eu começo assim, né? A gente tem que conhecer o nosso país. Nós somos o país mais rico do mundo. Mais rico em minerais, mais rico em floresta, mais rico em água, de superfície e de subsuperfície. Né? Mais rico em agricultura. Né? Nós somos o segundo país do mundo em extensão territorial quando a gente põe a Amazônia Azul. Só perdemos para a Rússia. Né? Então já a população tem uma... Os olhares de muitos lobos, né? Claro. Imagina um país desse tamanho que tinha um calcanhar de Aquiles, que era a energia, né? A gente lutava e sempre dependente de petróleo importado, de energia importada, o gás da Bolívia, inclusive, né? Imagina um país desse com energia, e uma energia abundante, né? Então, certamente a cena geopolítica entra no aspecto geopolítico, o cenário da hegemonia geopolítica mundial, não é mesmo? Começou a ver isso como um fato, uma realidade preocupante, né? Então, isso tudo aí começaram uma prova disso, entrando na geopolítica, que nós descobrimos o pré-sal. 3 meses depois, os Estados Unidos reativa a quarta frota americana do Atlântico Sul. Né? Aliás, o porta-aviões, que é a nave Capitânia, está no Rio de Janeiro agora, da quarta frota. Então, é isso, quer dizer, nós afinal conseguimos. O pré-sal também tem um negócio muito interessante. O pré-sal, aí entra o que o professor falou, o pré-sal tem muito gás, né? Tem muito gás. O pré-sal dá independência em gás, dá soberania energética não só em combustíveis líquidos, mas em gás, né? Para a indústria, para a petroquímica, ele é rico em petroquímicos e rico em fertilizantes, tá? Em nitrogênio, em fertilizantes nitrogenados. Nós somos dependentes. Nós somos o segundo maior produtor, seremos o maior produtor de alimentos do planeta, mas dependentes de fertilizantes importados. Os nitrogenados não vão nos resolver a parada toda, mas vai atenuar bastante a nossa dependência do estrangeiro. Precisamos dos fosfatados, né? NPK. Mas enfim, o pré-sal vem dar
com uma, aí é muito importante, com uma exigência tecnológica que nós, totalmente dominada por nós, pela Petrobras, junto com a Universidade Brasileira e as empresas brasileiras. Não existe alguma outra empresa internacional que tem um pouco desse conhecimento? Não tem. Inclusive eu vou falar um pouco da geociência e de geologia. O que é que o governo fez? Aprova o novo marco regulatório. Com a Petrobras, muda o regime de concessão, onde o petróleo produzido é de propriedade da empresa que produz, para a partilha de produção, em que o petróleo produzido é de propriedade da União. Então, muda o regime e coloca a Petrobras como operadora única, porque essa é a condição fundamental. Né? Porque, como você falou, quer dizer, tínhamos a competência, tínhamos toda a infraestrutura de ciência e tecnologia, né? Para nós enfrentarmos isso com muita tranquilidade e dentro, como o professor Sérgio falou, dentro de um projeto do país, afinal, com as condições de fazer um projeto do país soberano, né? Com um país, enfim, com distribuição de renda igualitária. Nós somos um país que tem uma desigualdade social gigantesca, né? Entre os 10 mais desiguais do mundo, né? Com a nova regulação aí do Fundo Social para Saúde e Educação, também Ciência e Tecnologia. Caramba! Né? E fomos nós que descobrimos isso, fomos nós que desenvolvemos isso, né? Mas, até por causa disso, né, houve uma mudança aí de governo, né? E hoje nós estamos vendo estarrecidos, eu como cidadão brasileiro, absolutamente estarrecido, o que aconteceu nesse processo eleitoral, absolutamente fraudado, né? Se tira do pleito o cidadão que ia ganhar as eleições, se condena um cidadão, se prende um cidadão brasileiro sem provas, com um negócio todo distorcido, contra a Constituição, né? Jogando no lixo todo o Código de Processo Penal brasileiro, né? E o homem absolutamente inocente, não é mesmo? Para instalar, afinal, um governo que vai levar a destruição disso tudo que a gente conversou daqui, para uma situação de absoluta dependência de interesse estrangeiro, do conhecimento e da tecnologia, né? E isso tudo vem junto com uma mudança na legislação trabalhista e na legislação previdenciária, quer dizer, transformando o nosso povo povo também... Resumindo, Guilherme, para você, o que está em jogo? Está em jogo o Brasil. Destruição da Está em jogo o Brasil como propriedade do nosso povo, com sua propriedade, com nossa propriedade aqui, o cidadão brasileiro. Nós somos proprietários desse governo, não tem o direito de nos vender e nos escravizar como trabalhadores. Isso é uma coisa absolutamente inaceitável, né? Aí os caras vêm de uma maneira assim, absolutamente escancarada, desabrida, né? Em meia dúzia de meses, em alguns meses, os caras acabam. Agora, quando eu até falei os lobos de olho, né? Isso mesmo. Riquezas, como que a gente faz para enfrentar essa alcateia de lobos? Muito bem. Chegou uma pergunta. Muito bem. É o seguinte. Primeiro passo, a gente tem que convencer o cidadão brasileiro que esse cidadão brasileiro, que nós mesmos estamos perdendo o Brasil. Nós não vamos governar mais o Brasil. Se reinstala a democracia, tudo bem, nós vamos recuperar a democracia para gerir uma colônia, gerir democraticamente uma colônia, né? Isso não é o nosso papel. A gente quer retomar a democracia para recuperarmos a independência do Brasil e a soberania brasileira, a nossa soberania de cada um dos cidadãos brasileiros sobre as riquezas que o Brasil tem, que elas nos pertencem, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, né? A mídia podia ajudar, né? A grande mídia podia ajudar nisso, né? Não, claro.
Mas, pois é, mas hoje, quer dizer, há uma briga também das mídias, das redes sociais, que também são muito importantes, né? E tem um ponto muito importante aí. O professor Gilberto Bercovici, da USP, de São Paulo, né? Ele levanta a tese de que há uma ilegitimidade nesse governo, né? Então, essas empresas, e o ex-senador Roberto Requião também vai nesse sentido, essas empresas têm que ter a consciência de que estão adquirindo ativos ilegitimamente vendidos a elas. Está entendendo? Então é importante que essas empresas estejam sabendo que, havendo uma retomada do processo democrático, enfim, que a gente tanto imagina e deseja, essas coisas têm que ser rediscutidas. Né? Então a gente tem que sentar na mesa, e eu cito uma situação que eu participei pessoalmente. Quando a Petrobras, nós éramos importadores de petróleo, e os países árabes abriram áreas para exploração por companhias de países importadores de petróleo árabe. E nós nós tínhamos umas áreas no Iraque, né? E eu fui trabalhar no Iraque, em Bagdá, o gerente de exploração em Bagdá, e descobrimos o maior campo que já tinha descoberto até então naquela região. Hoje ele é o 22º maior campo do mundo, chama-se Majnun. Enfim, a Petrobras, a gente no exterior utilizava toda a competência da Petrobras, claro, da sede, né? Então, quando furamos o primeiro poço, furamos o segundo poço, furamos o terceiro poço, 76, descobrimos em junho de 1976. E depois do terceiro poço se constatou que aquilo era um baita de um campo, era uma coisa assim gigantesca. Depois o governo iraquiano me chamou a equipe que estava lá e disse: olha, meus amigos, isso não estava nos nossos cálculos. A gente chamou aqui a Petrobras, um país amigo, uma empresa estatal de um país amigo, essa coisa toda, mas descobriram uma coisa muito grande. Essa é a estratégia nacional iraquiana. Nós não podemos deixar na mão de uma empresa estrangeira. Então, o governo iraquiano já tomou essa decisão. Nós não estamos chamando vocês aqui para a gente discutir isso. A decisão já está tomada. A decisão já está tomada. Vocês chamem a diretoria da Petrobras aqui, que nós vamos discutir a retomada desse contrato. E assim foi feito. Né? O Iraque veio, assumiu tudo, ressarciu a Petrobras. A Volkswagen exportou os nossos passagens, chamados até hoje passagens iraquianos, que alguns rodam aí. Né? A Mendes Júnior conseguiu uma concessão de construção de uma ferrovia. A Sadia começou a exportar, né, para o Iraque. Houve uma negociação de país para país. Então, isso não é uma coisa que seja única na história, não. Né? Essa coisa porque isso toca em soberania nacional. Negociação sobre base de autonomia. De autonomia soberana. Né? Soberana. Tanto, quer dizer, quando a primeira vez que eu fui à plataforma, no pré-sal, em frente à Copacabana ali, né? Naquele lugar ruim. Eu tenho que... Carioca tem que botar sempre... É provocativo. É Bacia de Santos, mas é em frente à Copacabana. Porque a Bacia de Santos começa no ar de Cabo Frio, né? De Cabo Frio para o sul é Bacia de Santos, né? Então, você anda 300 quilômetros, quer dizer, 2, 3 horas de helicóptero, vendo nada, só o oceano. Aí você encontra um navio, né? Já fazendo teste de longa duração, aí salta no navio, quer dizer, a sensação de você já não estar mais no Brasil é física. Você sente que você já não está mais no Brasil, mas estamos no Brasil. Manje.
a coisa principal é o seguinte, então descemos lá no navio, sabe? E passa um navio patrulha da Marinha Brasileira, da Marinha de Guerra Brasileira, com a bandeira do Brasil, dizendo, olha, isso aqui é nosso, companheiro. Né? Então, quando você transfere essa operação para uma empresa estrangeira, nós vamos ter a 300 km na nossa costa, perto inclusive do limite das 200 milhas, um baita de um complexo industrial, robustíssimo, né? Gigantesco, com navios, com instalações de fundo, produzindo aí centenas de milhares de barris por dia, estrangeiro. Confira isso. Né? Tá entendendo? Quem é que vai defender isso? Né? Toda a defesa da Amazônia Azul. Toda a defesa da Amazônia Azul. É muito bem lembrado, é isso mesmo. Com um complexo industrial de 10 bilhões de dólares instalado, produzindo centenas de milhares de barris de petróleo. Cara, isso é uma coisa... Eu não posso aceitar que isso não arranhe a nossa soberania. Não afronte a nossa soberania como nação soberana que somos. Né? Então, isso só para falar nisso, porque aí começa a ter emprego para engenheiros estrangeiros. Nós estamos com 50 mil engenheiros desempregados no Brasil. Né? São estaleiros estrangeiros, equipamentos estrangeiros, porque o operador, por isso é que a Petrobras como operadora única era fundamental, porque o operador escolhe ciência, tecnologia, equipamento, projeto de engenharia, escolhe tudo. Né? O operador ele pode escolher o que ele quiser. Os outros companhias do consórcio, eles não têm poder de impedir isso. Né? Então a Petrobras como operadora única, ela era uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento industrial brasileiro. Né? Por exemplo, eu cito sempre turbinas. Turbinas, a gente utiliza turbinas aeroderivadas que nós não fabricamos. Né? Grandes turbinas que são Rolls-Royce, GE, Rolls-Royce e Siemens. Né? Pois bem, nem a manutenção dessas turbinas a gente fazia no Brasil. Né? Então a primeira coisa para você, uma coisa importante, sabe, Alessandro, que o pré-sal traz é escala. Né? Na Bacia de Campos a gente descobriu um campo hoje, daqui a 2 anos a gente descobriu outro campo. Era sempre o risco geológico era muito grande. O pré-sal não. O pré-sal apresenta risco praticamente nulo, tem risco, sempre tem. Em geologia é a incerteza absoluta ali, né? Mas o risco sempre vai ter, mas de qualquer forma é um risco baixo. Então nos dava uma perspectiva de 40, 50 anos adiante. Né? Então a gente ia precisar de, sei lá, 100 turbinas. Né? Então era importante que logo na primeira batelada de navios que a gente ia construir, a empresa que ganhasse turbina instalasse no Brasil uma oficina de manutenção. Um conteúdo, quer dizer, começar a exigir conteúdo nacional. Começando a exigir conteúdo nacional, não é isso? E isso em tudo. Né? Então, a gente preparava, era a oportunidade de nós, com a empresa como ferramenta de... Como é? Uma empresa como ferramenta de aplicação dessa política, né? Com a Universidade Brasileira, com a indústria brasileira. É uma alavanca de desenvolvimento. De desenvolvimento, né? Então, tudo junto, né? É uma coisa absolutamente extraordinária, uma oportunidade extraordinária que nós tínhamos descoberto no Brasil, né? Vem esse governo e joga tudo embaixo. Pois é, tudo pro... Né? A gente vai precisar encerrar. Pois é, os jogos, eu repito novamente, jogos contam história. 2 horas, mas é ótimo. Eu queria só encerrar perguntando para o professor como que o IG, o Instituto da Universidade de forma geral, a gente falou muito da questão da soberania, como que enxerga essa questão da soberania, da perda da soberania do petróleo? Inclusive o fato, né, a presença de Guilherme Estrela hoje aqui, né, vem num momento especial para nós, né, sobretudo por conta do momento que nós estamos vivendo, tão delicado da história do Brasil, né, para repensar aquilo que a gente vem fazendo
especialmente no nosso instituto, que é pesquisa de base, pesquisa importantíssima, inclusive também naquilo que os geólogos costumam fazer na divisão entre rocha dura e rocha mole, na rocha mole, não é? Quer dizer, a capacidade que nós temos de realização dessa pesquisa, e muitos colegas, muitos professores do Instituto vêm trabalhando dentro dessa perspectiva, então, de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Ainda uma outra perspectiva, que é também aquilo que falava Guilherme Estrela, não é? Da inovação, a perspectiva que nós temos, não é? De promover desenvolvimento científico e tecnológico e inovação dentro do território nacional com conteúdo nacional, essa é uma outra perspectiva, e especialmente na minha área, não, agora estou falando de mim próprio, por isso sentado aqui, que é esse debate sobre a soberania nacional, sobre um desenvolvimento autônomo e a capacidade que nós temos e criamos ao longo da história, né, a geografia brasileira foi transformada, especialmente em face do desenvolvimento de duas grandes empresas. A Eletrobras, que falando isso amanhã também vai passar por um momento delicado, não é? A Eletrobras e a Petrobras, que nesse momento falando especialmente do pré-sal. Então, esse tema do território e da energia é um tema central para nós, né? Fundamental, porque tem que ver com um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento nacional, não é? E tem que ver com a autonomia pensada no futuro. Então, a presença importante, o convite, não é? E especialmente porque as pesquisas que a gente vem desenvolvendo, junto com alguns outros colegas, não é, dos Estados Unidos, da França, não é? Especialmente no caso dos Estados Unidos, não é? Que é para pensar a democracia a partir do petróleo, que é para pensar a democracia a partir da energia. Isso, não é? isso. Ou seja, como é que a gente construiu ao longo do tempo, não é, uma capacidade tal, não é, de realização das coisas no país, não é, com a luta dos trabalhadores em função de tudo isso que foi feito pela Petrobras, pela Eletrobras, enfim, pela classe trabalhadora brasileira. Então, é uma perspectiva que a gente pensa fundamental para a gente retomar, e a gente vai retomar logo, né? A gente vai retomar o país, não é? Numa outra perspectiva autônoma e soberana. Então, a universidade está muito preocupada com isso, não é? Nós fizemos, o reitor da universidade, o professor Marcelo, chamou uma Assembleia Geral da universidade há poucos dias atrás, justamente na defesa da universidade, na defesa da ciência e tecnologia, não é? Da pesquisa. Então, essa é uma preocupação central, e que a gente hoje vai coroar ainda mais lá no Instituto, depois com a aula do... Não vai ser aula nenhuma. Não é? Tá, a gente vai conversar, né? Gente, adoraria conversar, mas tem tanta coisa para falar, né? A gente começar aqui, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Obrigada, Guilherme. Obrigada, professor, pela participação de vocês. Viu? E a gente encerra aqui, então, o nosso bate-papo para a página Petróleo dos Brasileiros. Até mais.